Eu quero falar um pouquinho da CPMI do INSS, que houve Rubens Oliveira Costa, identificado como intermediário de Antônio Carlos Camilo Antunes, o chamado careca do INSS. A Janaína Camelo é que vai trazer as informações. Os parlamentares estão tentando fazer uma costura até chegar ao careca do INSS. Enquanto não conseguem, vão ouvindo aqueles que lidavam diretamente com ele, né, Janaína? Exatamente, Evandro. E o Carlos Oliveira ali, Costa, ele foi uma figura muito importante ali em todo o esquema que foi ali operado, segundo a investigação da Polícia Federal, pelo careca do INSS. Então, ele foi sócio de algumas empresas do Antônio Carlos Antunes, como ficou conhecido o careca do INSS, que seria ali, segundo a investigação, o elo, né, entre o INSS e as entidades associativas. Ele era sócio de algumas dessas entidades, ele seria o epicentro ali do esquema de corrupção. Então, o Rubens, quem está sendo ouvido exatamente agora pela CPMI do INSS lá no Senado, ele foi diretor financeiro das empresas do careca do INSS e ele é sócio também de 2 consultorias financeiras que receberam também milhões de reais transferidos pelo careca do INSS. Segundo a investigação, mais de 7 milhões de reais e meio aí que foram transferidos. Além disso, ele também é sócio de algumas pessoas que receberam valores que foram descontados indevidamente ali da folha de pagamento de aposentados e pensionistas do INSS. Ele chegou a receber um habeas corpus do STF para que ele pudesse ali exercer o direito dele de permanecer calado na CPMI hoje, mas ele está respondendo todas as perguntas ali que estão sendo feitas, Evandro, pelos senadores e pelos deputados, pelos membros ali do colegiado. Agora, uma informação importante sobre essa questão da CPMI é o depoimento do careca do INSS, porque estava marcado para amanhã, terça-feira, acabou que foi remarcado, segundo o presidente ali da CPMI, o senador Carlos Viana, foi remarcado para quinta-feira e tudo está sendo negociado com o advogado do careca do INSS, lembrando que ele está preso preventivamente, né? Recentemente ele foi preso pela Polícia Federal e a gente tem um trechinho do que o senador, o presidente da CPMI, disse mais cedo com relação a esse depoimento do careca do INSS. A gente vai ouvir agora. E desta vez temos do advogado o compromisso, temos dele também o desejo de participar, ainda que fique calado, e temos a liberação do Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro André Mendonça, para que ele seja conduzido. Seria amanhã, terça-feira, mas já pedi uma retificação para que quinta nós possamos ouvir com toda tranquilidade aquele que é considerado o principal organizador de todo esse esquema criminoso. Então, expectativa para a próxima quinta-feira. Vamos saber o que o Rubens Oliveira vai falar hoje, né? Seria ali o operador financeiro do careca do INSS. E aí, então, na quinta-feira, a CPMI ouve o careca do INSS. Expectativa para saber se ele vai falar ou não. Ele também vai dar ali com habeas corpus para permanecer calado. Mas a expectativa, segundo o presidente, é que ele sim responda ali a questionamentos dos deputados e senadores da CPMI. Evandro. Muito obrigado, Janaína Camelo. Um abraço para você. Eu não sei vocês, mas a minha impressão é de que essa CPI ou CPMI está patinando um pouco, Alangani, como muitas das outras que já vimos acontecer. Exatamente, né? A gente observou isso nas últimas CPIs aqui no Brasil, ou CPMIs, o poder esvaziado, poucas delas surtiram algum efeito. Eu sempre trago aqui a CPI dos Correios, a não do orçamento também. Agora, é claro que se a CPMI não cumprir com o seu papel investigativo, Evandro, há outras forças na sociedade, o próprio Ministério Público, a própria Polícia Federal. Esse caso, de maneira alguma, ele não pode ficar impune. Talvez seja um dos maiores escândalos de corrupção do país, um escândalo de corrupção absolutamente covarde também, né? Roubando dinheiro, desviando dinheiro dos velhos aposentados, né? Que não tem dinheiro. Esse que é o grande problema. E talvez tenha um potencial maior de corrupção, dadas as cifras aí envolvidas, do que o próprio Mensalão ou mesmo até o Petrolão. Então, isso não pode ficar impune. Se o caminho não for a CPMI, que seja o caminho do Ministério Público e da Polícia Federal. Fala, Pepe. Eu vou te falar uma coisa, assim, a minha impressão é um pouco diferente da sua, né? Claro que a CPMI, ela nunca tem os poderes, né, que o Judiciário, Polícia Federal tem para investigar esse tipo de crime. Mas quando eu vejo, por exemplo, a CPMI aprovar um requerimento para o STF liberar,
né, a lista de políticos envolvidos e investigados pela Polícia Federal, já acho uma coisa interessante, né? O povo tem que saber quem são os políticos que estão sendo investigados em relação a esse assunto. Então eu sinto que a CPMI está sendo meio que um catalisador da investigação realizada pela Polícia Federal e da atuação do Supremo Tribunal Federal no caso. Isso, no meu modo de ver, não é pouca coisa. É muita coisa. Então, quando você vê, por exemplo, a Polícia Federal prendendo pessoas, Polícia Federal bloqueando bens de determinadas pessoas, meu modo de ver, é fruto, sim, e consequência do trabalho e da instalação da CPMI em relação ao INSS, que, concordo com o Gani, é um dos crimes mais bárbaros e mais grave nos últimos anos, no meu modo de ver, porque pega aquela pessoa que não tem dinheiro, né? Rouba aquela pessoa que não tem dinheiro para manter economicamente ativo.